Olá, Moversidade gente. Edir Marques. Tudo bem contigo, Moversidade? Seja Tudo bem-vindo. bem, Magda? Boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite. O que tu tem para nos falar aí, para contribuir com a nossa discussão aí Oi? sobre Como foi sua infância? autoestima, autoconhecimento? Oi? Oi? Tá me escutando? Estou escutando, pode falar. Como é que foi tua Em- infância? Os teus pais foram legais? Eles construíram tua autoestima bem construída Construíram ou ou não? destruíram? Foi complicado, viu, Magda? É? Muito complicado mesmo. Vendo aí, eu não te acompanhei desde o início, Uhum. mas eu já percebi que o assunto é justamente aquilo que eu tenho procurado esses dias a me inteirar mais um pouquinho, né? Uhum. Sim. Para mim foi muito difícil porque no início eu perdi meu pai com 5 anos de idade. E aí minha mãe se relacionou com outra pessoa depois de 1 ano, né? Uhum. E minha mãe ficou viúva muito jovem, ela tinha 20 anos. Uau. E essa pessoa muito violenta, né? Uhum. E ele extremamente arrogante, batia muito nela. Não, era muito estranho o comportamento dele conosco, né? Uhum. Então, foi muito triste. Durante todo esse período, eu tive que fugir de casa, aos meus 16 anos, mais ou menos, eu fugi de casa. E o meu sonho, eu achei muito interessante que você estava falando a questão de você ter alguém, na verdade, nós somos uma coxa de retalhos, né? Porque se a gente for olhar para a vida da gente, e a gente vai procurar uma referência, e muitas vezes a gente encontra, e às vezes a gente encontra referência em várias pessoas. Então, acaba... Você está me escutando ou não? Uhum. Estamos Então, tá estou ótimo. escutando e concordando, por isso que eu estou fazendo assim. Ah, ok. Então, o que acontece é que a gente acaba sendo um pouquinho de várias pessoas. Uhum. E aí na tua infância, você admira alguém, você quer copiar aquela pessoa. Aí depois você observa outra e acha bonito o jeito que ela fala, na outra acha bonito o jeito que ela anda, na outra acha bonito alguma outra coisa que ela faz. Então você começa a copiar e você fica um bocadinho daqui e um bocadinho de lá, uma coxa de retalhos. Exatamente. Quando se Oh, é oh. saudável, né, que não foi o meu caso, e a gente quer combater aquela referência traumática, a gente quer sucumbir àquele estado de negativo, aquele estado de violência, a gente procura outras pessoas que são mais fortes e que possam resolver a nossa situação. Uhum. Né? E aí, no meu caso, eu busquei o meu sonho, não é que eu busquei, mas o meu sonho, vejam bem, era encontrar uma quadrilha de bandidos para que essas pessoas me resgatassem do meu sofrimento, porque eu imaginava que só uma quadrilha de pessoas perigosas, de assaltantes de banco, seriam os únicos que poderiam combater o meu padrasto, a violência do Uhum. meu padrasto. Porque eu queria encontrar alguém que fosse mais forte do que ele. Sim. Olha E o só. meu sonho era ser sequestrado por uma quadrilha. Uhum. Eu queria muito. Eu fui criado preso, praticamente. Né? Eu saía... nós não poderíamos sentar nunca na calçada. Nós morávamos no interior, uma cidade muito pacata, e que todo mundo se conhecia, mas eu não podia sentar na calçada, que meu padrasto não deixava. Então, minha vida era de casa para escola, da escola para casa, e a escola em que eu estudava ficava o que dividia a minha casa da escola era uma praça. Então, eu saí de casa, atravessava a praça, estava na escola. Então, era um reduto, eu considerava uma prisão mesmo. Era muito limitado, né, o teu mundo. Muito limitado. Nas festas, para você ter ideia, meu avô tinha um parque de diversão, e eu nunca tinha liberdade de usufruir do parque de diversão do meu avô, porque o meu padrasto não deixava. E quando eu me submetia
as vontades dele, que não eram vontades saudáveis, eu acho que vocês estão me entendendo. Era quando ele permitia que eu frequentasse o parque de diversão do meu avô. Mas isso ele pagava uma pessoa para ir comigo em cada equipamento, né? Na roda gigante, no balanço, na casa da mocha, naquelas diversões, né, que havia. Então, e era muito difícil para mim, porque todos os meus amigos, na verdade não tinha amigos, né, eu tinha colegas de escola, eles tinham a vida livre, né, eles usufruíam de tudo isso, e eu não podia. Foi muito complicado para mim, muito complicado mesmo. Então, essa referência não é nada boa. E aí, a gente pensa em tantas coisas, quando a gente pensa assim, o meu pai, a referência que eu tenho do meu pai, muito embora eu tenha perdido com 5 anos, eu lembro que ele era uma pessoa muito agradável, muito, muito humana, e ele morreu tão cedo, enquanto que o meu padrasto, ele morreu há 4 anos. Então, a gente está falando aí de 42 anos de sofrimento da minha mãe, porque, como eu falei para vocês, eu fugi de casa aos 16 anos. E aí a gente fica perguntando, né? A gente pergunta na religião, a gente procura tantas respostas, por que as pessoas ruins duram tanto tempo, né? E as pessoas boas, elas vão embora tão cedo. E isso é uma resposta que a gente fica procurando. Eu, durante esse tempo todo, como eu falei para vocês no início da minha fala, por coincidência, eu estava procurando esse assunto mesmo. Durante a minha vida toda, eu comecei a procurar em várias coisas sentido, né? Sentido para a vida, sentido para o meu sucesso também. Porque uma coisa eu tinha certeza, que quando eu completasse 18 anos, possivelmente eu tinha terminado meu ensino médio, eu estaria uma pessoa de maior e estaria livre do meu padrasto. Esse era o meu triunfo, né? Então, mas o sofrimento era tão grande, na verdade não existia felicidades. E quando você pensa no sofrimento de uma criança, e uma criança que ela é impaciente, uma criança que não tem ideia de espaço, de tempo, ela acha que um dia é 1000 anos para um sofrimento de uma criança. Imagino para um adulto também, mas a criança ela não tem essa noção de tempo, né? E eu dizia, meu Deus, e eu ficava contando as horas para me libertar, para completar 18 anos, mas eu tinha certeza que a minha liberdade estava através dos estudos. A minha liberdade estava através da educação. Eu tinha certeza que no dia em que eu terminasse meu ensino médio e continuasse os meus estudos, eu ia ter meu trabalho e iria estar livre do meu padrasto. E foi isso que me impulsionou a estudar. Eu encontrei nos estudos essa forma de me libertar daquele sofrimento. A tua salvação. Edi, eu gostaria de fazer algumas colocações assim, pontuais sobre a história que tu me contou, tá? Não sei se tu me permite. Pode ficar à vontade. Vamos pensar aqui com o pessoal. O teu padrasto, ele foi uma referência negativa na tua vida, né? Completamente. Porque ele causou muito sofrimento em ti e na tua mãe, enfim, para tua família. Porque as referências, tu começaste a falar sobre a questão de que nós somos um pouquinho, eu digo isso, eu achei muito legal, porque eu costumo dizer isso, que a gente é um pouquinho de cada uma das pessoas que passaram pela nossa vida, né? Eu não sou eu sou um pouquinho de cada um, né? Que passou, né? Eu sou um pouquinho, e aí, se eu conhecer alguém que eu admirar muito, daqui a pouquinho eu vou ter um pouco daquela pessoa comigo. Né? Daqui a pouquinho vocês vão ter um pouquinho de mim aí com vocês, eu vou ter um pouquinho de vocês comigo, eu sempre digo isso, concordo plenamente, certo? Então, nós temos as nossas referências, pessoas referências na nossa vida, que começam lá na nossa infância, mas a gente pode ter uma referência agora também na vida adulta, né? E essas referências positivas, e nós podemos ter referências negativas, tipo,
O meu padrasto foi uma pessoa horrível para minha mãe, para mim, enfim. Eu não quero ser como ele. Né? Isso é transformar essa realidade. Tu poderia ter se identificado com ele e ter sido um homem assim, violento, né? Ter formado uma família e ter sido um marido assim, um pai assim, um amigo assim. Mas não, tu ressignificou. Tu pegou ele como uma referência negativa e dizer, não, eu não quero ser assim. Isso é muito, muito importante. Esse teu depoimento, gente, é muito importante. Eu quero que frisar, porque não quer dizer que se a gente vive numa situação de violência, porque a tendência é reproduzir. Uhum. A tendência é reproduzir. A gente vive num ambiente violento, a gente reproduz. Se eu apanho em casa do meu pai e da minha mãe, eu vou bater no meu colega na escola, né? Se eu ouço nome feio lá na minha casa, eu vou chegar na escola e vou falar um monte de nome feio, porque a tendência é reproduzir. Mas a gente ter condições de conseguir ressignificar e dizer o meu pai é violento, eu não vou ser assim porque eu acho isso horrível, porque isso não está certo, é muito interessante, é muito inteligente, é muito maduro para uma criança, né? Uhum. E foi muito legal, eu quero te parabenizar. Tu já era um menino sensível, tô vendo que tu é uma pessoa especial, tô vendo que tu é uma pessoa sensível, mas tu já era um menino, assim. E isso é muito legal, porque eu tenho certeza que hoje tu é uma pessoa muito, mas muito, mas muito melhor que o teu padrasto foi, com certeza. Então, sem querer interromper, mas eu gostaria de saber, Moversidade, o que você faz hoje, o que você acabou estudando, como é que, tipo assim, vamos adiantar a vida, né, mais quando para uma fase adulta? Eu ia perguntar isso também. O que tu estudou, Edi? Olha só, por conta de toda essa procura, né, esse encontro e esses desencontros, o que eu queria fazer era psicologia, né? Eu queria entender essas questões, mas eu não tive a oportunidade de fazer psicologia. Eu acabei enveredando pela área das ciências sociais, pela área da sociologia e da antropologia, né? Então hoje eu sou sociólogo e tenho habilitação em antropologia. Que lindo. Que legal, então, muito legal. Então, para mim, isso ajudou muito, né? Porque eu sempre fui uma criança que procurei essas respostas, né? Então, eu procurava na religião, e aí eu comecei a ler sobre muitas religiões, né? E cheguei a um ponto, inclusive, a me converter, né? A expressão conversão, né? Que é utilizada no meio evangélico, né? Eu passei uns 12 anos sendo evangélico também. E aí, no momento em que eu estava sofrendo muito, eu procurei muito Deus, né? Porque eu passei por tentativas de cortar pulsos, né? Na verdade, eu não cheguei a esse extremo, mas eu costumo dizer que eu fui covarde, mas, na verdade, essa covardia foi o que me salvou. Eu tentei colocar facas no pulso, colocar a faca entre a parede e o meu coração e fazer essa compressão para entrar, né? E eu consegui sucumbir essa fase aí, me pegando muito a Deus, né? Isso com que idade? Com que idade eu tinha, acho que 14, DJ Silene, eu acho que era 14 anos, mais ou menos. E eu fiz assim, eu fazia eu procurei fazer algumas tentativas na minha imaginação de pactos com Deus, né, para que eu conseguisse resolver aquela situação. Por exemplo, uma vez eu cheguei na praia, e a praia, nessa época eu tinha fugido de casa já, eu tinha 17 anos mais ou menos. E a maré tinha baixado e tinha um galho seco, apareceu um galho seco e um monte de ostras grudadas naquele galho, né?
Uhum. E eu sentei na areia e comecei a escrever na areia tudo que eu estava passando, porque eu não podia falar para ninguém. Como é que eu ia expor minha família para as pessoas, se toda a violência era dentro de casa, né? E a violência que acontecia comigo eu não podia dizer para minha mãe, eu não podia acabar com o casamento da minha mãe. E a tua mãe ficou não... casada com ele até ele morrer? Até 4 anos atrás, quando ela ficou viúva. Nossa. Eu não podia chegar para minha avó, uma mulher forte, que poderia resolver minha situação, mas eu tinha medo de expor o que a minha mãe estava passando, né? É vergonhoso, né? Era vergonhoso o que nós estávamos passando. Eu tinha medo de dizer para alguém na rua, porque eu não queria expor a minha família para as pessoas, né? Era um lugarzinho, um povoado muito pequeno. Sim. E era muito feio. De que estado tu é? Pernambuco. Mas atualmente eu não moro em Pernambuco, não, viu? Hoje eu moro em Salvador. Passei 15 anos no estado de Roraima, na capital Boa Vista, e de lá eu vim para cá. Estou há 15 anos aqui, em Salvador. Mas nós somos de Pernambuco, do interior. E aí eu tinha vergonha, eu não podia. Então eu tive que. Eu era uma panela de pressão. Como falar isso? Então eu resolvi desabafar dessa forma. Eu escrevi na areia tudo que eu passava, tudo que eu estava passando. E eu falei assim para Deus. Eu disse, Senhor, essa maré está baixa. Na proporção que ela encher, ela vai apagar tudo que eu escrevi aqui e vai levar consigo. E vai ser exatamente o momento em que aquele galho seco, que está cheio de ostras, que está agora aparecendo, vai ser o momento em que a maré vai inundá-lo, vai sucumbi-lo, vai afogá-lo. E aquele galho sou eu. Sou eu com as minhas angústias, sou eu com as minhas tristezas, sou eu com as minhas limitações, sou eu com tudo que é negativo que lançaram sobre mim, que eu escutava no dia a dia, que eu era incapaz, que eu não ia progredir, que eu não ia ser alguém na vida, que eu ia ser uma pessoa má, que eu ia ser uma pessoa errada. Então, esse galho sou eu e vai levar tudo. O mar vai levar, o mar vai afogar tudo isso aí. E quando o mar secar, que essa areia voltar a aparecer juntamente com aquele galho, o galho vai estar limpo e todas as marcas que eu escrevi na areia já não vão existir mais. E naquela tarde, quando eu voltei e que o mar tinha apagado tudo e que aquele galho estava novamente aparecendo ali, eu disse, agora tudo isso já não existe mais dentro da minha vida. Não existe mais no meu coração. Tudo foi apagado. Eu creio que vai ser assim. Para alguns, isso pode parecer um clichê de alguém que é muito apegado à religião, mas pode ter certeza que deu certo, viu? Foi assim que eu comecei a caminhar para a minha libertação dessas questões. Mas porque é simbólico. É uma briga interna. Eu entendo isso. Simbólico. É simbólico. Na verdade, não tem nada a ver com religião, é simbólico. Né? Foi o momento que tu decidiu que aquela dor não te pertencia mais, que tu não era mais aquele menino, que naquele momento tu já era um homem que tu poderia construir a tua vida e colocando muito amor e muita paz na tua vida.